Eu sou Mônica Zanzini Sertem, eu sou psicóloga, membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC. O IPAC, junto com outros institutos brasileiros, compõe a Associação Junguiana do Brasil, a AJB, que por sua vez é filiada à Associação Internacional de Psicologia Analítica, com sede em Zurique. Nesse ano, o IPAC completou 22 anos, e como parte da celebração, foi criado esse projeto, o Entrevistas, que é um espaço onde os membros do Instituto podem compartilhar um pouco da sua história. Afinal, é a somatória das vozes e das trajetórias dos membros do IPAC que forma a identidade do Instituto. E é uma honra para mim apresentar a nossa convidada de hoje, a Lunalva Fiuza Chagas. A Lunalva é psicóloga, formada pela PUC de Campinas, especialista em psicologia clínica, membro analista de data do IPAC, da AJB e da International Association for Analytical Psychology. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC, UNEPARC, ligado ao Departamento de Psicologia Arquetípica da AJB. E com muita alegria, eu participo desse espaço, entrevistas com as queridas Fabiana Lopes Binda Grazi e Ana Carolina Falcone Garcia. A Fabiana é psicóloga, formada pela PUC de Campinas, especialista em psicologia analítica junguiana pela Unicamp, membro analista de data do IPAC, da AJB, e filiada à International Association for Analytical Psychology. Ela é coordenadora do Departamento de Ecopsicologia, da AJB, e professora convidada das especializações em Psicologia Analítica, da Unicamp, Unifenas e Instituto Ânima. E a Ana Carolina é também psicóloga, formada pela PUC Campinas, especialista em sexualidade humana pela Unicamp, em farmacodependência pela Unifesp, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, membro analista de data do IPAC, da AJB, e filiada à International Association for Analytical Psychology. Ela é membro do Departamento de Infância e Adolescência da AJB e do Núcleo de Estudos Arquetípicos, o NEPARC, ligado ao Departamento de Psicologia Arquetípica da AJB. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, entrevistando essa amiga tão querida, Lunalva Fiuza Chagas. Eu tive o prazer de conhecer a Lunalva nos anos 90, quando eu fazia graduação em psicologia, pois eu já ouvia, né, sobre o seu trabalho na cidade de Campinas. Eu cheguei a fazer alguns cursos que ela organizava na cidade. E depois, a honra de partilhar com ela a formação de analistas no IPAC. Então, é uma grande honra estar aqui ouvindo sua trajetória hoje, minha amiga. Agradeço também a minha oportunidade de participar aqui com vocês. A Lunalva é uma pessoa muito querida na minha vida, é quem, na verdade, me introduz todo o conceito e o olhar junguiano, que foi minha supervisora por muitos anos, e participei também dos grupos de estudos de introdução ao pensamento de Jung com a minha querida Lunalva. Me sinto muito agradecida de estar aqui com você. A gente não imagina a emoção de estar nesse lugar, né? Tem a emoção de ter participado da entrevista do Alessandro, mas eu tenho que dizer quão é especial estar agora aqui nesse lugar. É como se realmente esse projeto maravilhoso pudesse trazer a matéria-prima do IPAC, né? Nós fazemos a biografia para participar da seleção e entrar no curso de analista, mas agora tem um outro tom, né?
conforme eu fui me lembrando da minha vida desde sempre, né, desde o nascimento, da matéria que me compõe, da substância que me compõe, ao mesmo tempo ela é como se tivesse um caldeirão ali no IPAC, com todos nós, né, com todas as essências, com essa riqueza de personalidades. É emocionante, é emocionante. E eu me lembrei agora, enquanto vocês falavam, e eu me lembrei do sonho que eu tive no final da formação, quando eu terminei a monografia, né? Que o Gustavo Barcelos foi meu orientador. E no final do sonho, no final desse período, eu tive um sonho com o James Hillman, uma coisa que foi curta, mas tão intensa. Eu, no meu apartamento, toco a campainha e eu vou no olho mágico e eu fico feito uma criança assustada e feliz que eu vejo o Hillman no olho mágico. E eu corro pelo apartamento feito uma tola, né? Aquela tolice, daquela ingenuidade boa, né? Daquela emoção boa da criança. E aí me recompõe e ele entra. E quando ele entra com um homúnculo, com algo que parecia um boneco de feltro, hora parecia um desenho. Ele entra com aquela criatura e ele senta no sofá e eu digo da minha emoção, né? E aí eu digo na língua dele que eu estava muito feliz porque eu tinha terminado a minha monografia e eu tinha feito a partir do Poe, né? Do livro dele, da obra dele sobre o Poe, a Eternos, e que eu falava da relação do analista e do analisando. Lógico que no sonho são curtas frases e querem dizer tanto. Então, quando nós contamos, fica assim tão longo, misturado. Mas, enfim, voltando um pouco para algo mais objetivo, eu disse, então, na língua dele, sobre a monografia e sobre estar baseada nessa obra dele. Aí ele responde na minha língua, em português, uma única frase. Ele olha bem dentro dos meus olhos e muito devagar, muito tranquilamente, ele só diz o seguinte: a relação analista analisando é como uma assinatura. E aí acaba o sonho. E foi o que eu senti. Né? Foi o que eu senti ontem, me preparando, né, emocionalmente, as memórias, para ficar com vocês aqui, nesse lugar especial, que eu me sinto tão abraçada e protegida por vocês, pelo carinho de vocês. Essa amizade já testada no tempo, né? E eu penso que seja isso, né? Cada um de nós tem um analista único e cada relação é como uma assinatura. Então, eu vou desenhar um pouco aqui com vocês e também vou reconhecendo a minha assinatura. E o detalhe desse sonho é que depois eu fiquei pensando naquela criatura junto com ele, que era meio desenho, meio de chapéu com feltro. E aí, quando eu me dei conta, ele era o caçador que tem no Encontro com a Raposa, né, no livro do Pequeno Príncipe. Era aquele caçador. Então, vamos ver. Acho que eu tenho um pouco de raposa, um pouco de cada personagem ali do Pequeno Príncipe. E é isso. Eu estou muito confortável, muito feliz, muito em casa com vocês.
Como é gostoso te ouvir sempre. Lu. E você começou falando da matéria que te compõe. Queria pedir para você contar um pouco para a gente sobre a sua história, de onde você veio, sua ancestralidade. Acho que isso é o começo de tudo, né? E meu pai tinha duas frases que me assustavam. Uma era o passado está sempre presente no futuro, né? Eu demorei para entender. Quando eu entendi, né? Trouxe um susto. E a outra é: não se esqueça, tudo que você fizer terá o nome de todos os seus, né? Todos antes de você estarão em cada atitude sua. Então foram duas frases pesadas, né? Mas ao mesmo tempo tão verdadeiras. E primeiro honrando, né, a todos que estão na minha composição, na minha família. Eu venho dessa mistura interessante que é o brasileiro, né? Uma mistura da maioria dos brasileiros. Meus avós maternos, a Maria Antonieta Cebrián, né, que vem de Granada, da Espanha, não ela, mas a mãe, né, minha bisavó, e Gino De Vito, que é a família dele é italiana, mas ele é nascido aqui. O meu avô, De Vito, Liberato De Vito, ele era um agricultor na Itália. A mãe desse meu avô, Annunziata Orsini De Vito, ela era de Roma, ela era nobre, assim, tinha títulos na família, ela se casaria com outro, né, aqueles casamentos mais como contratos, né? Mas aí ela se apaixonou pelo Liberato De Vito, que veio da Calábria, que era um agricultor vindo, né? E simplesmente cortou os laços, casou com ele, perdeu toda a herança, enfim, e acabaram os dois, e mais o Pietro, né, o primeiro filho deles, vindo para o Brasil em 1901, se não me engano, em junho. Eles saíram de Gênova em 1901 e chegaram aqui em julho, e foram para uma fazenda em São Carlos. Eu tenho os dados, porque o meu primo, Rodolfo, ele estudou muito a nossa família e é delicioso ouvir o Rodolfo contando de como é que tudo foi acontecendo. E aí o Higino De Vito, que é meu avô, nasceu já aqui no Brasil. E, não falando dessa família, mas meu bisavô, Liberato, ele se estabeleceu aqui e estruturou uma fábrica de bebidas que tem até hoje em Catanduva, refrigerantes De Vito, e que ainda tem a mesma qualidade. E a fórmula, se eu não estou enganada, era do meu avô. Então, falando um pouco do meu avô Higino, ele era um alquimista, né? Ele fazia misturas, ele fazia as fórmulas. Era assustador quando ele unia limão com álcool, com mais não sei o quê, e colocava no olho. Ele tinha um probleminha no olho e sabe-se lá o que foi que ele fez que ele se curou. Então ele dizia que tinha um amigo que era um senhor bem mais velho, que conversava com ele nesses momentos, né? Então, para mim, ele era um alquimista, eu ficava maravilhada com ele. Meu avô tinha um acordeão, então ele gostava de tocar valsinhas, e todo final de semana ele desmontava o acordeão inteirinho, e eu olhava para aquilo e dizia, ele não vai conseguir fazer tudo voltar no lugar, né? Mas sim, então todo final de semana ele limpava, ele passava lixa, enquanto minha avó fazia pães cantando tango, né? Fabiana sabe como me emociona o tango.
e músicas espanholas, do Passo Doble, muitas da mãe dela, né? A Bisa. E como o meu avô tinha essa fábrica de bebidas, e a Bisa vinha de Granada, quem não tem, né, essa imagem de que ela teria então uma castanhola e ela saberia um pouco aí sobre flamenco e tudo mais. Então as festas, até meus 4 anos, as festas nessa família da minha mãe, meu avô pegava os engradados, né, da fábrica e fazia um tablau, e ela dançava. E os meus tios, né, ficavam palmeando, raleando, era uma festa. Eu ficava completamente encantada, e eu tenho até hoje a castanholinha de criança, né, que ela me deu. Então, era muito especial essa família. E depois, mais tarde, eu comecei a dançar, né, com a castanholinha, e, enfim, mais adiante. Então, esse lado da minha mãe traz essa parte mais espanhola mesmo, né? Também tinha uma voz ainda mais grave, mais aflamencada. Minha mãe já tinha uma voz também muito linda. Ela cantava tango maravilhosamente, né? Depois ela dançou flamenco também. Enfim, esse lado espanhol ficava aí na família da minha mãe, né? Do outro lado, vejam que eu sou meio movida à música, né? Os meus avós paternos, de Norá Bandeira e Elias Fiuza, né? Eles trouxeram, então, para mim, a brasilidade. Então, a família da minha avó, os Bandeiras, mineiros, mineiríssimos, e eu me lembro, em Frutal, do almoço com aquela, como é que chama? Aquela galinhada, né? Eu lembro que eu comia a galinhada bem apimentada, aquela mesa, assim, debaixo de uma árvore, que eu não sei se era uma mangueira, só sei que tinha ali o sol batendo, me encantava naquela mesa estampada com amarelo, com laranja, com verde, e aqueles doces e aquele queijo branco. Era uma festa. Eu me lembro desse pedaço da história, né? Que eu era pequena, nem tanto de todos eles, mas dessa imagem, né? Dessa luz entrando sobre a árvore, né? Então era uma família também muito muito animada. Minha avó de Norá tocava violão e ela usava aquele bordão aqui, o bordão com o dedão, né? E ela tocava violão e cantava. O meu avô tocava pistão e a irmã dela teclado. Então, meus avós tiveram um cinema. Meu avô comprou um cinema e eles tocavam os 3, né, na entrada do cinema. Então, já tinha toda essa relação com a música. Dos Bandeiras também tem os pais, meu bisavô e minha bisavó, Ana Mesquita, que se casou com José Félix Bandeira, que tinha uma relação mais com a escola, com o ensino, tem uma escola, o nome dele, enfim. E o meu avô, Elias Fiuza, ele era muito interessante. Ele tinha relojaria, tinha algumas joias, mas o que ele gostava mesmo era dos relógios. E eles dois eram da Igreja Quadrangular, mas ele era muito curioso. Então, quando eu entrava na casa dele, tinham quadros, muitos símbolos. Tem um quadro, uma gravura do Jardim do Éden, que era da casa dele, que eu encontrei. Aqui está no meu consultório desde sempre. Então ele tinha mistérios, né? Muito vaidoso, muito cheiroso, com os ternos de linho, porque Rio Preto era muito, muito quente, né? É muito quente, São José do Rio Preto. E ele era muito austero ao mesmo tempo.
Eu me lembro que não sei como ele tinha clientes, porque na entrada da relojoaria, ele dizia, aqui não temos vícios, fume na calçada. Então, assim, super simpático. Toda vez que eu entrava, eu falei, gente, como é que ele consegue, né? Que entre e compre, né? Então, ele tinha essas características. Então, do lado do meu avô, é que vem esse sangue bugre, como chamam na família, né? Mas é o sangue indígena. O meu bisavô, ele era... A minha irmã lembra dessa foto dele com o Marechal Rondon, e eu não encontro essa foto na família, eles fundaram os Correios e Telégrafos, e ele se casa com uma índia. Então, tem as histórias na família, né, os causos de família, de que ela recebia visita, e eles iam todos para o porão fazer aquela roda de fumo. Então, tem muitas histórias desse lado do meu avô. E outra bem interessante é que tinha um tio que simplesmente ele brigou com a família, né? Fiuza tem isso. Ele brigou, não gostou de uma série de coisas, e ele simplesmente rompeu com a família. E nós que éramos, então, Oliveira Queiroz, passamos a ser Fiuza. Então, começa a geração Fiuza com ele, quando ele adota o nome da esposa, porque rompeu relações com os Oliveira Queiroz. Então, assim, vejo, eu tenho a impressão que quando vocês ouvem, já dá para entender muita coisa minha. Pelo menos eu entendi muito melhor, né? Depois disso tudo. E assim, muita música, muita emoção, muito amor, muita comida. Minha avó com a bala de coco, a outra avó com os pães e a rosca estrela. E música, música, música todo o tempo, né? É um pouco daí que eu venho. Legal, Nalva. E o seu nome? Me conte um pouco da história do seu nome, que é um nome não muito comum, diferente e que tem uma marca. Tem uma marca. Então, eu tenho um livrinho, né, atualizado, Lunalva. Minha mãe ganhou esse livro, Lunalva, quando ela tinha 8 anos. Né? O título era Lunalva. E o enredo girava em torno do sofrimento de uma mãe sozinha e o seu bebê, né, sua filha, da solidão, da pobreza, sem ninguém, que aceitasse ser madrinha da sua filha. O marido teve um pequeno delito, enfim, estava afastado da família. E numa madrugada de muito sofrimento, ela na janela, essa mãe, né, chorando porque não poderia batizar a filha. E depois de muito chorar, chega uma fada e diz: venho trazer uma mensagem da lua. E a lua dizia: Lunalva será seu nome, serás branca e delicada como a lua, sua madrinha. E minha mãe ficou encantada com tudo isso. Quando começou a namorar meu pai e prestes a casar, ela disse: se eu tiver uma filha, eu quero que chame Lunalva. E ficou essa conversa e pronto, a vida foi seguindo. Né? Então, quando eu nasci, deveria ser um parto especial na cidade, uma técnica nova, teria os residentes, enfim, seria de novo aí um show, né? Meu nascimento. Mas não, minha mãe teve uma cólica de rim e eu sentei e o cordão no pescoço. Então, quando o médico chegou e disse para meu pai, ou uma ou outra. Claro, seria minha mãe. Então, meu pai faz a escolha técnica que tinha que ser feita, né? E ele vai para a capela do hospital e aí ele promete, faz lá promessas para Nossa Senhora de Aparecida. Então, eu nasci, quando minha mãe volta da anestesia, eu era Lunalva Aparecida, né? Pela graça que ele recebeu. E aí, assim,
branca e delicada, eu sou branca, mas eu tenho as minhas delicadezas, né? Mas eu não tenho essa característica, assim, mais a primeira não. Mas olha, com certeza a Lua é minha madrinha, né? Eu acho que a Lua me deu esse jeito, né? Esse olhar aí que tem uma escuridão total e parece que eu entro com facilidade na escuridão e vejo coisas na escuridão. Parece até que eu enxergo melhor na escuridão, né? Então, esse lado aí da minha madrinha Lua, de perceber o mundo pela intuição, acho que eu ganhei, né? Dessa madrinha. E esse meu nome, né? Que tem essas duas partes, a Luna e a Alva, né? O lado lunar e o lado da consciência mais alva, né? E é isso. E como eles brincam, né? Que eu já nasci de colar, né? Já sentei e pus o colar pronta para vir para o mundo, né? Mas quando minha mãe volta, tudo, eu tenho um nome, também tem na cabeceira, já. Meu avô tinha as joias, tinha a pulseirinha escrito Lunalva, os brinquinhos, tinha tudo já. Uma menininha, só faltava cílios postiços. Eu venho toda pronta para a vida, né? É assim eu acho que essa minha substância também vem com esse nome. E por muitos anos, eu fui 9 anos filha única, então pesava muito para mim ser filha única, né? Todo mundo daquela rua cheia de família com irmãos, eu achava aquilo maravilhoso. Na minha rua tinha muitas Márcias, né? Então eu me achava tão esquisita. Lunalva, sem irmãos, eu me achava muito esquisita. Então, umas 2 ou 3 vezes eu fiz uma coisa esquisita, só criança faz, né? Eu falava para alguém novo que eu chamava Márcia. E durante um período eu me sentia muito importante, chamando Márcia como todas as Márcias da rua. Mas, enfim, foi assim até quando veio minha irmã, né? Minha querida irmã, quando eu tinha 9 anos. Aí eu deixei de ser um ET para mim mesma. É isso, meu nome. Ai, tão bom e ouvindo, né, toda essa história, tudo tão precioso, né? Lu, querida, você estava dizendo, né, sobre essa questão da música na sua família, e a gente vê que é uma marca mesmo, né, que você traz. Depois você se casa com um músico, a sua irmã trabalha com música, então conta um pouco pra gente aí depois essa trajetória da música na sua vida, caminhando aí, né, adiante. É impressionante, não só, né? A nossa turma da formação era música, ela era regada à música, né? Quando terminavam os seminários, quando tinha o horário de almoço, depois que a gente levava o Alê para almoçar, né? Já vimos isso na entrevista dele. Aí era o violão, né? Então era o Alessandro no violão, eu cantando, todo mundo cantando, o Zacarias, o Joel, né? O Timo. O Timo vinha com aquelas canções que eu adorava, as serestas que eu adoro. O Timo era outro brilho ali, né, na nossa vida. E música. E quando o Paulo estava, então aí era um show, né? Era o tempo todo essa música. E na minha vida, realmente, a música sempre esteve presente. Eu tive, por parte de pai, um tio que morreu jovem por nefrite, e o último ano ele passou ali em casa. Eu tinha 4 anos. Eu percebo agora, falando com vocês, que até 4 anos eu estava mergulhada em música, né? O flamenco, esse meu tio. Com 3 anos também eu cantei o hino nacional na formatura do meu pai. Meu pai gostava muito de hinos, ele queria ser marinheiro. Ele gosta desse caminho, né? Enfim, ele gostava de hino. Então eu sabia o hino da bandeira, o hino da marinha, e eu gostava, eu me emociono muito com o hino nacional. Então, até os 4 anos, parece que eu fiquei ali, no molho, né, musical.
Meu tio Mil, que a gente chama, né, que é Djalmi, ele era músico profissional, ele fazia uma parceria, ele fazia a base e o solo ficava com uma pessoa que eu não sei, já faleceu, mas ele foi da Sinfônica daqui, o Zé Rastelli, tem discos, ele solava maravilhosamente. E eles eram tão generosos porque ficava na varanda, quando ele ia visitar o meu tio, ficávamos todos ali, e o trio, né? Eu e os dois. Então, eu tinha uma poltroninha vermelha para o bem e para o mal, porque ali também é onde eu ficava de castigo. Então, eu odiava aquela poltroninha e também adorava, né? Porque me lembrava esse momento com eles. Então, eles tocavam La Comparsita, ou tocavam Índia, que tinha um solo bem feito, Abismo de Rosas, e eu com a minha castanholinha, eles deixavam que eu acompanhasse. Então, eu me sentia um trio ali, uma artista com eles, né? E foi muito importante. Depois, quando eu entro no colégio, eu também começo a dançar no colégio, então eu faço esse caminho da dança, da castanhola, de todas as danças, dança russa, né? O Joel toca a dança húngara número 5, então eu me lembro dançando, vestida de cigana, russa, né? Com aquelas botas, com aquela roupa russa. Minha mãe fazia as fantasias e ela era meticulosa, ela fazia igualzinho. Eu lembro que ela me fez uma borboleta, meu Deus, perfeita. E os amigos, as Márcias todas, né? Encontrei uma Márcia, a Márcia Navarrete, no Facebook, ela falou, as fantasias que você emprestava para a gente no carnaval, né? Então, era uma festa. Até um certo tempo, minha vida foi mergulhada nisso mesmo, em vida, em música, né? Casei com músico. Passei meus amigos quando eu vim para Campinas, o elo que eu tive com os meus amigos quando eu vim para Campinas foi na música, foi na igreja e tocando com os meus amigos na igreja e nos encontros e à noite, né? A gente fazia serenata, a gente ficava com a música, então com a música eu fui fazendo os meus elos, né? Ela foi ponte, ela fez o meio das minhas relações. E minha irmã, né? Eu vou incluir agora isso. Vejam como é o inconsciente, que coisa interessante o inconsciente da família, né? Veja, até os 4 anos eu tive esse mergulho com o flamenco, a dança espanhola e tudo mais. A minha irmã, a vida toda ela foi bailarina clássica. Quando ela chegou ao mundo, não tinha nada mais disso. Nada mais disso acontecia. Na família, ninguém falava sobre. Porque não era importante para mim, para minha mãe, né? E uma bela época da vida, o marido é transferido para Madrid, ela vai procurar a escola de balé clássico e vê uma barulheira, uma coisa, e ela vai procurar para ver de onde vem aquele barulho assustado, e era uma aula de flamenco. E aí ela se encanta e vejam só, né, o flamenco que estava só lá na Castanhola, e nas minhas fotos dançando, pequenininha. O que acontece? Ela traz o flamenco para o Brasil, ela monta a escola, e da escola dela saíram várias escolas da região, e de Campinas mesmo. É impressionante isso, né? Eu acho o inconsciente realmente é vivo, e as conexões são feitas sem que o ego se dê conta, né? Então, eu vou diminuindo aqui, porque senão vocês vão me parar e eu sigo, né? Eu sigo nessa energia toda. E a gente vai sendo embalado, né, pela história, vibrando junto. Eu confesso que quando eu escuto esses momentos iniciais do IPAC, essas músicas no intervalo, eu tenho uma vontade de ser uma mosquinha e voltar lá no tempo, deve ter sido maravilhoso, né? Foi maravilhoso, que turma! E a Regina, antes de falar da Regina Vieira, a Ana Carolina
também participou do flamenco. Ela era do Centro de Arte Flamenca de Campinas, a escola da minha irmã. Ela dançou e eu cantava sevilhana para ela dançar sevilhana. Eu cantava tango para ela dançar o tango flamenco, né, Carol? Pois é, Lunal. E canta muito bem. Sinto falta da sua voz. Levei a Carol para o Flamengo. Levei, não, ela foi assim, ela foi. Foi muito, muito lindo. E a Regina Vieira, que era da nossa turma, a Regina tinha uma particularidade. Uma vez eu me surpreendi, ela me ligou e disse, olha, eu vou apresentar o caso clínico na formação, e eu fiz uma música. Eu fiz uma poesia, depois eu fiz uma música, eu quero que você cante. Então, ela apresentou o caso clínico, primeiro eu cantando o caso. Eu fiquei, assim, encantada. Lembra, Fabi? Lembra, Fabi? Lembro, foi incrível, foi maravilhoso. Era uma turma que tinha muita poesia, muita arte, né? E uma relação fraterna e amorosa muito especial, né? Então, é assim, né? A música é isso para mim. Lunalva, e além da música que corre aí nas suas veias, né, e que é tão marcante em você, tem um outro aspecto que também te define bastante, que é a religiosidade. Conta pra gente um pouco sobre como que você foi encontrando a religiosidade, ou como ela foi te encontrando e criando espaço aí em você. É muito importante mesmo. Eu fui católica praticante, sou espírita praticante. Eu nunca deixei de estar na religião, né? Então, eu sei que religiosidade é algo mais profundo. Acho que eu estive na religiosidade, né? Porque eu me lembro uma vez que eu já estava há muitos anos na Casa de Jesus, né? Esse centro kardecista, mas eu gostava demais da missa, principalmente do momento daquele mistério, né? Que você ajoelha e você se dobra e fecha os olhos. E eu me vejo como criança que o padre fala, não pode abrir os olhos essa hora, que é a hora do mistério. E eu fico realmente no mistério ali, né? Eu tenho esse outro jeito para o bem e para o mal, que quando tem uma autoridade, eu respeito a autoridade, eu então obedeço, né? E aí eu fico muito obediente. Não sei o quanto isso é bom. Mas, nesse caso, era maravilhoso. Então, esse momento, até hoje, eu posso, às vezes, não gostar muito do discurso do padre, né, do sermão. E, às vezes, posso achar maravilhoso. Mas o ritual da missa é importante para mim. Ele me emociona. E eu lembro que uma vez eu estava em Anápolis, né, com o Gustavo, e eu falei, Gustavo, tem uma coisa que me perturba. Eu sou católica e sou espírita, né? E aí, lá tinham outras coisas, tinha sonhos aqui. E aí ele faz uma única pergunta, ele disse muitas coisas, nós trabalhamos muitas coisas, mas teve uma frase em destaque, que era, você acredita na reencarnação? Eu acredito. Então você é espírita. Porque o católico, ele acredita na ressurreição. Está definido. Foi tão simples. Foi tão simples, né? Então, mas a religião sempre foi, para mim, muito importante. Eu comecei muito cedo no prézinho, né? No pré-primário. E quando eu fiz 6 anos, tinha que esperar mais 1 ano para entrar no primário, né? Com 7, era a lei na época. Mas eu fiquei tão desesperada para ir para a escola logo, que meu pai, então, nós fomos para o colégio, em Rio Preto, 2 colégios, o Santo André das meninas e o São José dos meninos. Fomos lá para o Santo André, e o primário acho que é misto, não me lembro agora. E a Madre Maria Pia disse que eu não ia conseguir, mas eu insisti tanto que ela falou, tá bom, então você vai como ouvinte, falou para o meu pai, né? Ela vai entrar como ouvinte, se ela não passar no final, não acompanhar a turma, então ela faz de novo, tudo bem? Tudo bem. Meu pai falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem.
E entrei, eu com aquelas freiras, com aquele hábito, né, negro, encantadíssima com elas. Lá tinha um bosque, né? No bosque eu já vi algumas coisas, então eu já não era tão só católica desde o começo. Tinha medo daquele bosque, porque eu via coisas. Mas, enfim, ali era assim, era estudo religioso todos os dias, e também depois a missa, no domingo. E eu me sentia muito bem mergulhada nesse lugar, né? Do sagrado, do divino, dos mistérios, e de me curvar ao mistério. Isso eu não entendia, não sabia dizer em palavras, mas realmente provocava em mim uma conexão. Eu me sentia diferente daquela outra do dia a dia, né? Isso me dava segurança emocional. E aí estava eu lá no colégio, no primeiro ano. Aí eu vou sair um pouquinho da religião e falar uma particularidade do meu pai que não ficou lá em cima, que era... Eu entrei, né, com 6 anos. No final do ano, eu passei com 98,6. Fui feliz da vida com, né, a medalhinha de honra ao mérito, com a fitinha verde e amarelo. Lá fui eu para minha casa, me achando tudo. Quando meu pai viu o boletim, ele falou: ah, muito bem, 98,5. Nossa, podia ter sido 100, né? Isso é outra frase dele que, olha, anos e anos de análise, anos e anos de análise, até eu falar, sim, a justa medida, eu tenho uma nota, é essa aqui, 100 eu não sou não, não serei, né? Mas é uma outra frase que marcou. E meu pai também muito interessante, muito exigente. Ele era muito exigente e muito aberto. Então ele tinha também Hermes nessa composição, né? Eu não digo que era um Cronos, mas ele era muito exigente, ele era da ordem, né? De fazer as coisas corretamente. E ele que comprou todo o material do segundo ano, e nesse material do segundo ano ele queria então que nas férias eu estudasse esse material para quando começasse o ano, segundo ano, a professora falaria sobre e eu já teria uma leve noção, né? Não precisava ter entendido, mas eu já saberia, ou seja, eu tinha que estar sempre na frente, né? Além de estar um ano na frente de todo mundo, né? Eu tinha também que estar à frente no conhecimento. Mas, por outro lado, ele era tão interessante, ele era muito interessante. Ele tinha muita curiosidade com a religião. E ele nos levava junto. Então, eu vi de tudo. Eu vi até as comidas do candomblé, né? Fazer a cabeça. Né? Ele levou a gente numa festa que era quando terminou, né, o período de 40 dias, eu acho, da pessoa na Umbanda, se não me engano. Isso eu não sei precisar. Levava no Kardec de Rio Preto e também eu participava das missas. Então, vejam só, é, é, é muito... É muita riqueza, né? E muita flexibilidade para uma pessoa tão austera e tão exigente. Esse é o outro molho. E a religiosidade realmente me acompanha até hoje. Eu acho que sem isso, eu não sei, a referência para me manter no lugar, eu acho que vem daí, né? E eu lembro quando eu entrei no IPAC, eu conheci o Joel, depois eu vou falar bem antes, mas quando eu entrei no IPAC, eu olhava Joel, Beth e Raul, eu falava, eu voltei para a igreja. Tinha alguma coisa neles, que depois eu fui vendo mesmo, que tinha a religiosidade e tinha também a liberdade, né? Na relação da Beth com o corpo, e o Raul com a igreja, e o Joel, tinha a mistura de tudo isso com a música. Então, eu digo que isso é da minha... É um pilar, é um pilar. E o Gelson também, né? Quando nós estivemos na diretoria da JB com ele. O Gelson tem um trabalho incrível nesse lugar. Eu vivo cercada de
de religiosidade, música, o amor de vocês e o que mais eu quero na minha vida. Não é? Uma delícia, né, Nalva? É muito bom te ouvir, perceber como as coisas se costuram, né? Como que parece uma linha assim, tão, né, a gente não consegue nem ver onde poderiam ter outras coisas que tumultuassem de tão leve que é te ouvir. E a psicologia entrou como? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse percurso, né? Da entrada da psicologia na sua vida, do seu início na psicanálise, né? No seu início profissional antes da clínica, até chegar no Jung. Se você puder trazer para a gente. Eu vou fazer uma mistura antes de entrar aí, que é assim, um pequeno resumozinho, pegando religiosidade, pegando, enfim, eu acho que eu sempre, agora, eu vejo como que eu não sabia que eu seria psicóloga, né? Que eu trabalharia com isso. Era tão evidente desde o início que eu andava nesse lugar, né? Na religião, quando eu passei da prática católica para a prática espírita, teve aí a ponte, né? E a ponte foi yoga. Eu fazia com o seu João, ele era mórmon, ele não tinha nenhuma relação com nenhuma das duas, ele era neutro. Só que na prática e nos relaxamentos, a mediunidade, acho que ia florar de qualquer jeito, veio, mas veio de uma maneira muito, muito difícil para mim, né? Então, era tudo muito irracional, os sintomas eram muito diferentes, né? Não tinha no ego nada que pudesse me ajudar naquela hora. E assim, eu faço análise desde o final do 2º ano de faculdade, porque alguém lá me disse, uma autoridade que eu respeitava, que se eu quisesse trabalhar na clínica, eu teria que começar agora a fazer análise. E eu fui. Comecei com a Tereza da Algala Rondo, divã, não entendendo absolutamente nada que eu estava fazendo ali, mas alguém em mim sabia exatamente o que estava fazendo. Então, às vezes eu dava a direção do carro para essa outra pessoa dentro de mim. E na época dessas questões espíritas, já era uma outra analista, era a Rita Diniz já. E ela não conseguia entender ali tudo que eu estava sentindo, nós não conseguimos entender esse lugar. O padre Chiquinho não conseguia me ajudar nisso também. O próprio seu João também não entendia. Ele falou, não, então para, só faz as posturas, só faz as asanas. Eu, tá bom. Então, já era, não adiantava mais não fazer, eu já estava em outro lugar, né? Ou melhor, eu já estava numa transição. Enfim, e aí foi quando o Paulo, meu marido, que era meu namorado, falou, agora eu vou cuidar de você. Eu vou te levar no lugar. E aí me levou na Casa de Jesus, onde estou até hoje, 38 anos já, praticante, dirigindo o trabalho, antes já fez um outro caminho de dar passe, de fazer entrevista, enfim. Eu atuo mesmo. Eu tenho esse jeito. Eu entrei, eu já estou atuando, né? E onde eu quero voltar também para falar da psicologia. Quando eu entrei para fazer faculdade, até o último momento da inscrição, eu tinha dúvidas se seria arquitetura ou psicologia. E no último segundo, então, eu coloquei psicologia na primeira opção e passei, né? E vim para Campinas. Quando eu vim para Campinas, eu digo que a compreensão disso tudo é muito da psicologia analítica. Algo em mim me dirigiu e me trouxe para cá. Eu, sinceramente, não tinha esse olhar, né, para ser uma psicóloga. Eu não tinha um olhar no futuro. Eu estava vivendo ali, né, amor e amigos, e, enfim. Eu não tinha esse olhar. Alguém me trouxe para cá, alguém dentro de mim, né, o meu outro lado, que via tudo, né, que enxergava o caminho, me trouxe. Então, os primeiros anos eu estudava.
Mas eu não tinha noção do que era mesmo abraçar essa profissão, não tinha, né? E só que hoje eu vou dizer que eu já tinha uma preparação para isso. Eu já tinha uma preparação. Então eu estudei no Santo André até os 10 anos. Depois nós mudamos para São Paulo, e eu fui para o Nossa Senhora das Dores, outro colégio, e ali, nesse ano, em São Paulo, meu pai acabou pela segunda vez, perder tudo, 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 tudo. As casas, tudo que ele conseguiu com muito custo, porque ele era funcionário público, ele perdeu pela segunda vez por ser muito honesto, e por ser ingênuo, né? Então, essa segunda vez, ele não suportou, teve uma úlcera suporada, entrou praticamente morto no hospital, as freiras já estavam tirando o terno do meu pai, dando um comprimidinho para minha mãe. Mas, enfim, ele voltou, tudo bem. Mas, nessa época, faltavam 3 meses para terminar o ano letivo, então eles voltaram para Rio Preto e eu fiquei lá em São Paulo. Sem telefones, só uma carta que demorava 15 dias. Eu fiquei lá com 11 anos, imagine, uma menina nessa família pequenininha, né? Eu não tinha esse olhar mais de viver de comunidade, não tinha. E tive que viver segundo a maneira das freiras, né? Que foram excelentes comigo, excelentes. Mas aí eu tive já algo que a gente, quando estuda alquimia, quando estuda as depressões, as fobias, as crises de pânico, quando estuda em um olhar transformador, isso a doença como caminho, como um sintoma amigo que nos leva, né, para outro nível de consciência, eu tive aí aos 11 anos. Então, ali, sozinha, eu fui experimentando alguns mecanismos que mais adiante, né, eu fui entender melhor. Então, era tudo muito novo. E elas me tratavam demais, me tratavam muito bem. Porém, tudo que era meu, minhas referências, estavam longe e sem contato. Eu fiquei isolada. E aí eu comecei a conhecer, então, a sensação de desamparo, de medo, de susto, de ter que dormir com tudo escuro e com aquele negócio de para mosquito, me sentindo num túmulo. Eu acordava, eu tinha insônia, com 11 anos, eu tinha insônia, eu era acordada, suando frio, né? E assim, que eu não ia suportar ficar ali. Então, ali eu fui já passando por uma experiência que me ajudou muito mais adiante a entender a clínica, os processos, né? E nesse tempo, nessa sensação de fragilidade, né, eu também senti a força religiosa. Eu também senti uma conexão mais forte. E eu também fazia, durante o dia, várias atividades, né, deixando meu ego bem cansado para dormir, mas, na verdade, criando mecanismos mesmo que me defendessem melhor, né? E aí, uma madrugada, teve um momento intenso desse trabalho interno. Foi quando eu conheci, ao vivo e a cores, a psique viva em sofrimento, né? E aí eu aprendi sobre a psicanálise sem nem antes imaginar quem seria Freud, né? Então, nessas madrugadas acordadas por dor, por tristeza, eu abria a janela porque eu achava que não tinha ar no quarto e falava baixinho, chamava baixinho para minha mãe. E aí, numa dessas madrugadas, foi como eu senti
a dor que deve... A dor no mundo, né? A dor da tristeza. E como a dor psíquica, ela parece física, como ela realmente vai para o corpo e maltrata. Então, é como se o meu peito estivesse tão seco, tão seco, tão sem umidade, tão sem... Né, que dava a impressão que ele ia partir. Eu podia sentir a dor assim, dele rasgando. Né? Então, a dor psíquica, ela é tão real, que num dado momento parecia que algo terrível aconteceria. E aí entrei num momento assim que eu falei, bom, alguma coisa vai se romper, né? E de repente eu me vi calma. Eu respirei, começou aquela garoazinha bem paulistana, e eu fui esfriando na janela, esfriando, logo amanhecia, e amanheceu eu me senti nova mesmo, né? E foi como se surgisse algo mais resfriado. Eu senti até aqui minha testa gelada, né? Nesse lugar da intuição. E ali, depois, mais tarde, nós vamos estudar, né? Na psicopatologia, no Freud, os mecanismos de defesa. E ali eu soube, antes de estudar, como é que é esse funcionamento. Realmente, nós temos um funcionamento psíquico que, em determinados momentos, então, tem um esquizo, né? Tem um corte. O afeto, ali tem uma separação que nos salva. E tem um resfriamento que nos salva, né? Realmente. Então, essa divisão toda me salvou. Tudo se acalmou. O sentimento e a emoção foram congelados, separados. E as atividades rotineiras, então, começaram a acontecer como um autônomo, né? Mas feliz, fazendo, com muita energia, com muita alegria. Talvez também por saber que logo eu voltaria para casa. Mas nesse tempo eu lembro que eu não conseguia mais rezar. Então, aquela conexão com o divino também, ela não estava, porque eu acho que se eu entrasse naquela conexão, talvez eu perdesse esse resfriamento, né? E aí eu fui tocar pistão, porque era corneta, né, na verdade, que era da fanfarra, da escola. Aprendi a tocar corneta, fiquei cheia de bolha na boca, mas me achava. Né? Tocava direitinho na corneta, né? Fui jogar vôlei, eu entrei numa vida assim, bem resfriada, né? E não conseguia mais rezar. Bom, daí, na finalização, eu não lembro. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, para mim já é psicologia, e para mim já é uma vivência dentro das operações e processos psíquicos, né? E aí eu me lembro que eu não sei como eu voltei para casa. Se eu fui com alguém, quem foi me buscar, não me lembro disso, né? Eu me lembro, sim, de eu despedindo das freiras, elas muito emocionadas. Acho que, de alguma maneira, eu acrescentei ali para elas e agora ia ficar um vazio, mas certamente depois tinha uma adaptação, eu ia ficar só como uma memória e ia desaparecendo, né? E aí, assim, eu volto. Eu não sei muito bem como é que eu voltei. Eu só me lembro que eu estava, então, na nova casa, e eu me lembro que eu olhava para meu pai, para minha mãe, para minha irmãzinha, que tinha 2 anos, e era como se eles fossem desconhecidos. Olhem como é o mecanismo. Eu olhava para eles, eles não existiam, eu não sentia nada, 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 nada por eles. Imaginem o desespero que eu fui tomada, né? Então, ali, olhando para eles, né? Acho que eu conheci, então, também um pouco da psicologia complexa, sem nem sonhar que ainda existia. Então, eu percebi que ali, uma mãozinha, 2 mãozinhas, tinham meu pai e minha mãe, e aquele toquinho ruivo, com as 2 mãozinhas no meu joelho, né? Olhando para mim, com aqueles olhos de jabuticaba, né? E aquelas mãozinhas gordinhas, e rindo, e falando do aba, né? Que ela me chamava de aba. Quando ela ia pedir água, era uma bagunça, o aba, aba, né?
Então, aquela coisa ali me acordou, me tirou do... Foi como um beijo de amor da Bela Adormecida, né? Então, ela foi. Desculpa. Então, ela foi para mim. Isso. Então, duas coisas que eu percebi da psique. Uma é como, em momentos assim, só algo muito forte. Então, assim, o susto que eu levei de não reconhecê-los e deles serem estranhos, e o medo que me deu um medo, assim, cavernoso, né? Me chacoalhou. E aquela beleza, aquela coisinha linda, aquelas pestaninhas vermelhas, tão branquinha, aquela coisa, assim, eu acordei e voltei à vida. Então, assim, aquele só um beijo de amor poder acordá-la, é verdade, né? Belas adormecidas, é verdade. E aí, quando a Von Franz fala também o Hillman, que só para mobilizar a psique tem que ser algo realmente profundo e que traga um impacto muito forte para a gente mudar de nível de consciência. Então, veja, eu não sabia o que estava fazendo no curso de psicologia, mas uma outra pessoa em mim tinha uma vivência já psíquica completamente, né? Compreendendo os mecanismos da psique, né? Então, isso eu achei importante para falar, porque eu entro na faculdade, assim, ali, estudante ainda, né? Mas eu tinha já dentro de mim o que era esse esquizo, quando é que faz os mecanismos. Eu já tinha vivido tudo isso, já estava integrado tudo isso, né? Então, eu comecei mesmo a me sentir na psicologia, na psicanálise, com o Dr. Roberto Pinto de Moura. Maravilhoso. Ele foi uma presença assim que mudou, né? Eu escolhi por ele, né? Era evidente. Eu entrei em 75 com 17 anos, então a partir do segundo ano eu vim para Campinas, morei em pensionato e depois no segundo ano meus pais vieram, meu pai conseguiu transferência e veio para cá. E assim, meu pai, como para ele o estudo era muito, muito importante. Se eu soubesse o que eles passaram nesse ano que eu estive na PUC, o primeiro ano, eu acho que eu teria ido embora e não teria feito faculdade. Meu pai ainda não tinha conseguido se refazer. Então eles tinham uma hortazinha no fundo da casa, que tinha muitas coisas boas ali. E o que eu fico sabendo depois é que assim, eles comiam as coisas da horta, arroz e feijão. Minha mãe inventava umas coisas com as coisas da horta, e o arroz e feijão. E o ovo ficava para a Luciene, para minha irmã. E eu era muito econômica, né? O dinheiro que eles me davam, eu ainda devolvia, né? Comprava uns presentinhos, imagina. Imagina se eu soubesse que eles estavam passando por isso, não compraria presente nenhum, o dinheiro. Né? Mas a vida é tão, tão maravilhosa que ele consegue a transferência, vem no segundo ano para cá, então começa uma nova vida para mim e para eles. Né? Sabe, vir para Campinas para mim foi maravilhoso. Aquele verde, Campinas, aquele ventinho gostoso, geladinho, de final de tarde, eu fiquei completamente encantada. A Ana Catarina, né, que está sempre no nosso congresso, Tavares de Arangeli, ela me levou para esse mundo religioso. Então, aquela turma que tinha a Raquel Stuck, que hoje tem essa batalha toda aí pelas vacinas e tal, a Cátia, o Lick, o Rabeiro, era um grupo incrível que eu mantenho até hoje. Sou muito feliz por mantê-los, que tem música também. Então, vir para Campinas foi incrível para mim, para os meus pais também. Parece que a vida deles abriu, sabe, quando eles vieram para cá. Eles vieram para cá e alugaram um apartamento muitíssimo bom na Francisco Glicério, que era
caminho para a PUC, um prédio muito bom. Mas por quê? Porque vieram juntas minhas amigas que vieram fazer faculdade aqui. Então começou ali um pensionatozinho. Só que, como todas as meninas, era normal na época, elas queriam morar sozinhas. Então logo elas se reuniram e foram sozinhas para um outro apartamento. E assim, eu nunca disse isso para elas e acho um absurdo dizer com qualquer peso, porque era tão natural. Elas não tinham a menor ideia de que eles precisavam delas para poder pagar, né? O apartamento e tudo. Então, assim, foi um desespero nessa hora. Mas era natural, eu não consigo enxergar como uma coisa ruim, era natural. E a vida é tão boa que ali mesmo, no elevador, nós fomos fazendo amizade com um casal. E resumindo, para não ficar muito tempo nisso, que eu já vou entrar até na prática da psicologia agora, eles tinham uma casa grande, enorme, excelente, que estava no inventário longo e ficaria muito tempo. Então, ele ali ficou tão afinado com meu pai que ele disse o seguinte, resumindo, ele alugou a casa para nós, ele ajudou a comprar tudo, as camas, beliches, o equipamento de cozinha industrial, enfim, até as funcionárias ele indicou para ser. E ele só começou a receber aluguel, e essa era a condição dele, para a gente poder entrar na casa, só depois do primeiro mês de lucro. Então, ele esperaria um mês de lucro e no segundo mês de lucro a gente começaria a pagar. Veja, gente, que coisa maravilhosa. Parece conto de fadas, né? Você paga um preço e aí vem... incrível, incrível. E foi nessa casa, depois, mais adiante, que eu comecei o consultório. Bom, voltando, né, pelo que a Carol falou, eu sou horrível, né, para seguir. Então, a psicanálise, realmente fiquei apaixonada, né? Mas eu fiquei sabendo, então, da condição financeira ali, né? Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos, acho que era o Cônego Fernando, se for, ele já foi, né? Já fez a passagem. Eu consegui meia bolsa. E aí tinha um jeito de eu conseguir um pouco mais, que era ser monitora de comportamental. Imagine, eu encantada com a psicanálise, teria que ser monitora, né, da comportamental, com aquela maravilha que era a Beth Mãe, que a gente chamava ela de Beth Mãe, pessoa incrível, adoro a Beth. E lá fui eu ser a monitora dos passes, né? Quando a gente tinha os ratinhos, era muito bem cuidado. E lá fui eu estudar. E era difícil, né? Eu manter as duas coisas, né? Até que um dia, a Beth, que pessoa incrível, ela me chamou com muito cuidado. Isso foi o quê? Foi o limite do limite, quando nós começamos a estudar sonhos pela comportamental, imagina. O choque para mim, era muito difícil, era exigir demais de mim. E ela me chamou, ela falou, Lunal, você não é comportamental, né? Eu falei, não. Daí eu expliquei, ela falou, não, eu sei o motivo que você está aqui, né? Mas eu fico muito solidária com você e tudo, mas eu percebi desde o começo que você não era, mas alguma coisa, né? Nós somos caminhando. Mas agora, né, nos sonhos, não está dando, né? Não. Ela falou, então nós vamos ter que parar. E aí já estava melhor, né? Meus pais já estavam começando o lucro. Então eu agradeço muito a Beth, maravilhosa. Hoje tinha uma outra monitora que é minha amiga, que está no nosso grupo de WhatsApp daquela turma, que trabalha no social maravilhosamente, a Rosângela. Eu fui fazendo muitos amigos, eu vou fazendo muitos amigos. Eu brinco que eu não posso fazer aniversário, porque como que eu vou convidar o mundo? Porque eu vou pegando amizade e fico íntima, né? E eu amo as pessoas que eu fico íntima, então é difícil. Bom, e aí foi isso. Quando foi na faculdade, eu senti atração por várias áreas, né? E eu tinha atração, eu ia. Então, eu conhecia a análise transacional, depois com a Noelisa, a psicologia social,
Eu fiz a opção por clínica, né, no 5º ano, infantil, e o Ivan Capelato, que dava Lacan, eu também atendi com o Ivan Capelato, o primeiro paciente. E eu gosto tanto dele, que depois do 5º ano, eu continuei com o paciente mais 1 ano, só para participar dos grupos de leitura, de Leng, né? O Ivan é demais, é um poço de água limpa, que a gente não cansa de ouvir. Bom, então, foi assim, né? Daí, terminou a faculdade, eu entrei com a Anita Lofrano, minha queridíssima, que eu chamo de prima, até hoje. Ela é do psicodrama. E, na época, ela estava aqui em Campinas. Hoje ela tem lá um instituto em Rio Preto, né? Muito respeitado. E aqui em Campinas, vejam só, eu vou num dia que ela me convida para ir numa aula, e era uma aula de musicoterapia, e vejam se vocês adivinham quem é que estava dando musicoterapia lá no psicodrama. Joel. Nosso Joel. Nossa, Cabeludo. Né? Ele e o violino dele. Então, ali eu conheci o Joel. Né? O Joel também foi um marco na minha vida. Eu olhava para ele, a gente ficou bem assim na hora, assim, muito tranquilos um com o outro, e eu sentia que eu ia vê-lo mais vezes, né? Graças a Deus até hoje. O Joel. Então eu conheci o psicodrama também nesse lugar. Deixa eu ver o que mais que eu fui conhecendo ali. E aí eu me formo e tento, na clínica da Anita, né, e do Valério, eu tento começar a atender. Aí vem uma senhorinha com muitos problemas. E eu com aquela a vida, né? Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu para ouvir essa senhora? Não tenho vida vivida, pelo amor de Deus. Aí desisti da clínica, enfim. E fui fazer outras coisas. Então, eu trabalhei na PAI de Itatiba, trabalhei na parte da manhã, à tarde eu revezava no Hospital Tibiriçá, outra vez no Cândido Ferreira, e também com os tuberculosos na FEAC. Eu fui tentando o que tinha, né, para crescer. Até que eu vi um chamado de emprego mesmo, né, em outra cidade, com uma comunidade de álcool e drogas. Eu fiquei 1 ano lá. A única diferença do meu quarto para dos internos é que o meu tinha chave, um ambiente muito difícil, assim, pesado, as histórias muito, muito sofridas, né? E eu era muito, muito ainda ingênua. Então foi assim, foi para o Hades, né, minha gente? Foi 1 ano intenso. E que eu não queria sair, porque eu falava, não, eu tenho que ficar 1 ano. Eu devia ter saído, mas eu não saí, porque eu tinha que ficar 1 ano. E eu saio de lá bem diferente, né? E de lá eu já... o meu pai tinha um amigo, né? Meu pai é maçom, era maçom. Tinha um outro amigo maçom, falou assim, olha, tem uma vaga lá na Xerox do Brasil. Fala para sua filha se inscrever, né? E aí eu não sabia nada de empresa, mas eu tinha feito um estágio em empresa na faculdade e fui. Enfim, era para ser minha vaga mesmo. Eu entrei, só que quando eu entrei, teve um congelamento de manpower e o cargo de psicólogo não existia mais. Ele falou, olha, de manhã nós tivemos um fechamento, mas eu tenho talvez você aceite, em RH, você pode começar como assistente administrativa, né? Eu falei, aceito. Né? E foi maravilhoso. Outro mundo, né? Outro mundo. Uma multinacional é realmente diferente. Eu conheci muitas coisas. Os gerentes de RH, eles mudavam a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos eu era obrigada a me relacionar, né, com diferentes personalidades, maneira de ser vista, ser tratada. Né? Quem pegava no ponto cego maltratava.
né? E assim eu fui me conhecer. Nunca deixei de fazer análise. E também, nessa época, estou chegando no Jung, né? Eu ainda lia Freud, ainda fazia grupo de estudo de Freud, fazia análise na linha, né, freudiana. Mas aí a Anitta fazia aniversário numa chácara, à noite. Eu não iria, né, por tudo isso. Mas, de repente, eu me vi me arrumando, eu vou. Minha mãe, mas como? Você não sabe? Eu vou perguntando, eu chego lá. Eu sei que eu fui. E aí eu fui entendendo por que eu tive esse caminho, né, para lá. Lá na festa tinha um grupo muito interessante, e nesse grupo tinha o Márcio Basso Silveira, que era ele era cirurgião plástico, mas ele estava migrando, né, fazendo, ele estava indo para a psiquiatria, porque ele queria fazer a formação na SBPA. Eu nem sabia que existia tudo isso, nem sabia que existia Jung. E aí ele falou, e aí então a partir do Memórias, Sonhos e Reflexões eu me encontrei. Então, resumindo, né, porque tem muitas coisas interessantes sobre o Márcio e tudo, mas quando eu li Memórias, Sonhos e Reflexões, eu falei, bom, agora é hora de voltar para a clínica. E, resumidamente, eu mantive a Xerox do Brasil, porque eu precisava do salário, né? E também eu comecei, a partir das 5h30 da tarde, atender. E como eu resolvi atender? A casa era muito grande, não era mais um pensionato, nós não precisávamos mais das 40 meninas ali dentro. Então, eu pedi para o meu pai a sala, o lavabo e o escritório. Aí tinha uma porta para o resto da casa, e quando eu estivesse atendendo, eles entrariam pelas duas, né, laterais. E lá eu comecei. Como eu comecei? Sabendo que eu tinha que começar, só por isso. Eu fiz cartão, mas não tinha nem para quem, distribuí um pouco ali no Xerox. E o que eu fazia? Eu sentava, eu chegava da Xerox, tomava meu banho, comia, tal, me arrumava, como se fosse atender, e sentava. Eu lembro que a gente tinha um pé de manacá, eu pegava as flores do pé de manacá da frente, colocava ali para ficar aquele cheirinho bom, e ali eu ficava estudando. Primeiro eu fazia uma oração, eu sempre faço oração. Quando eu estou atendendo e eu não sei para onde ir, eu faço uma oração silenciosa. Para quê? Para que eu enxergue. Só. Então, ali eu fazia minha oração e estudava. Pouco tempo aparece vindo da minha querida, que foi madrinha de casamento, Eliana Batistone de Farias, que era chefe lá do departamento pessoal, excelente pessoa. Veio por ela, depois apareceu de outro. Eu sei que eu tinha 5. Quando eu tinha 5 pessoas, eu falei, bom, agora tem que fazer análise nessa linha, do Jung. Vendi toda a coleção do Freud, a Standard, em espanhol, comprei a do Jung na Papyrus, ali perto da PUC Central, e comecei a estudar. E aí o Seba, que era de RH, ele fazia parte de treinamento na Xerox, junto com o Hugo Lorenzetti e Tânia Lorenzetti, que hoje é nossa colega nos eventos, né? O Seba falou, Lunalva, você tem que fazer terapia nessa linha, né? Eu falei, tem. Daí ele me indicou a Masako, POC. Então, eu fiz 2 anos com a Masako, junto teve um curso com a Masako de introdução, com pessoas excelentes. Meus 2 primeiros sócios, né, o Eduardo Valério, que hoje mora no Canadá, e a Clarissa Mateus, foi o primeiro consultório fora da minha casa. E ali eu conheci a Jael Guimarães de Ribeirão e a Suzy. Então, assim, o grupo e mais outras pessoas que vocês não conhecem agora, eu comecei a entrar nesse mundo, né? E nunca mais vi o Márcio, né? Ele estava lá fazendo as coisas dele. Daí encontro com o Márcio no meio de São Paulo, assim, do nada. E a partir desse encontro, então, aí acho que ele já era analista. Daí
conversando com o Márcio, ele disse, venha para São Paulo, né? E aí eu comecei a fazer supervisão com ele, grupo de estudos com ele. Comecei a fazer, então, porque se eu quisesse fazer formação, teria que ser com alguém de lá. Então, eu saí da Massaco e fui para uma pessoa que já era analista, que era a Rita Diniz, com quem eu fiquei muitos anos. E como eu vinha da psicanálise, acostumada com 2 sessões por semana, eu fazia sessão dupla com ela. Então, a terça-feira era para São Paulo, assim, o sábado, quer dizer, era para São Paulo. Lá ia eu. E entrei na SBPA, em termos assim, informalmente, né? Fazendo os cursos, fazendo as palestras, assistindo tudo, ficando sócio da biblioteca, que me dava direito a voltar de São Paulo, enquanto dirigia, ouvindo as fitas cassetes dos cursos, né? Lembro do Baito, do Glauco, do Gambini, Taboada, muitas fitas eu voltava. E foi assim, dessa época ainda, eu também conheci, passei por supervisão também com a Maria de Lourdes Félix Gentil, mas ela estava assim bastante adiantada. Eu vi que eu ainda precisava aprender mais coisas. Então, eu fiquei um tempo com ela, e aí eu fui para o Maurício Batica. Olha, foi um tempo maravilhoso com ele. Pessoa que eu indico assim para tudo, de olhos fechados, da SBPA. E continuei esse caminho, até que São Paulo ficou intransitável, eu ficava mais tempo nas marginais, né, trancada. Perdia, às vezes, parte da sessão, aí um dia eu cansei, um dia fechou tudo em Perus, todo mundo da Bandeirantes foi para Anhanguera, vocês podem imaginar, né? Era tão grande o congestionamento que eu pude fechar o carro e na vendinha, ali na ruazinha de terra, comprar uma Coca-Cola. Tamanho era o trânsito. Esse dia eu cheguei para a Rita e falei, Rita, chega. Eu não aguento mais, para mim chega. E ali mesmo eu desfiz, fizemos o fechamento, fiz com o Márcio também. Voltei para Campinas, fiquei uns 6 meses. Aí eu falei, bom, tem que voltar para análise, né? Aí eu fui com o Juarez Soares, que é da psicanálise, mas ele é muito ligado em mitologia e também fazia a formação em família, né? Eu fiz com ele também alguns anos de análise. Com ele eu conheci o FOT, que é da sistêmica, que é da família. Eu participei do FOT, que é sobre o trabalho com a família de origem do terapeuta, que são terapeutas cuidando de terapeutas, né? Foi importantíssimo esse movimento, muito importante. Eu percebi qual era a minha função na família, fiz uma diferenciação e foi muito importante para mim. Estou correndo, né? Mas tem que correr. Correndo. E aí, e com os estudos, o que eu ia fazer? Não tinha JB, não tinha nada aqui, né? Não tinha mesmo nada aqui. Aí eu falei, bom, os cursos que eu quero fazer em São Paulo, eu deixo um período para ter o curso deles, para eu não interromper nada. E aí eu comecei a chamar pessoas de lá para cá. Então, eu comecei montando um curso, né, eu comecei com sonhos com a Rita, e a Marilda me ajudava, e o Crispim. A Marilda era do CRP também. Então, desculpa, eu vou ter que pegar uma pastilha. A Marilda, com ela eu aprendi como é que se fazia um curso pelo CRP. Então, nós compramos a mala direta, você tem que apresentar o curso, tem que apresentar tudo ali que é exigência do CRP, e você compra a mala direta, você escolhe a mala direta que você quer, se é só de Campinas, se é da região. Na época eu comprei tudo, Campinas, região, tudo que eu podia. Fizemos o folder e começamos. No folder já tinha, então toda vez tinha que comprar do CRP. E aí comecei meu espaço aqui, né? Fazer o meu espaço aqui. Então teve esse curso com a Rita, depois veio o Taboada falando do Édipo, enfim, muita coisa boa. Os grupos de estudo, então foi formando um lugar aqui, né? E chegou a ter um curso de 6 meses
que a SBPA me mandava os diplomas, né, assinados em branco para eu colocar o nome da pessoa. Foi muito bom, foi muito boa essa época. E foi quando, então, um dia, toca o telefone, quem é? Joel, né? Dr. Joel Gigli. Porque eu tenho, assim, um apreço... O Joel tem, além de tudo, né? Eu entendo muito bem, né, porque é intuitivo como eu entendo completamente. E um coração. O Joel, se ninguém sabe, saberá. Qualquer problema que você tem, ele liga na sua casa. E ele faz de tudo para te ajudar, desde rezar a te ajudar financeiramente. Ele é um ser humano admirável. Eu sou muito grata a ele, Azula, né? E ele ligou. E aí foi então que eu passei pelas entrevistas para a primeira turma, conheci a Beth, soube dessa trajetória dela incrível, né, na Suíça, e me senti assim muito, nossa, muito recompensada. Imagina, ter a formação aqui. Eu que já tinha conhecido o Glauco, eu que participei do Glauco quando ele separou e saiu da SBPA, e foi com o Junito também, né? E eu ia atrás. Então, foi demais para mim. Foi muita alegria para mim, né? E aí encontro essas pessoas maravilhosas, né? Fabiana, Alessandro, Raul. Na época tinha a Ieda, né? Denise. E a minha amizade, na época, por ser mais velha, eu ficava muito com a Denise e com o Zacarias, né? Depois com a Fabi e o Alessandro. E nunca mais larguei de nenhum deles. São meus queridos, né? Você vai falando imagem, né, Luna Alva? Você falou que tem dificuldade de falar linear, mas eu acho que a sua fala vem de outro lugar, né? Você vai pintando e tecendo e a gente entra, né, no seu enredo. E a imagem é uma marca do seu trabalho. Como foi que surgiu a psicologia arquetípica no seu caminho? É outra beleza da minha vida, né? Então, o Joel fez um curso, organizou um curso na Unicamp de extensão. Nele tinha Gambini, tinha Mineres, eu fui conhecendo o Gambini ao vivo, né? A Mineres ao vivo, e aparece Gustavo Barcelos. Quando ele começou, acho que ele nem aguenta mais eu contar isso de novo dele, mas infelizmente foi um marco mesmo. Quando eu ouvi Gustavo falando do sal, eu não tenho palavras para dizer o que aconteceu dentro de mim, não tenho. Eu só sabia que aquele era o meu lugar. Assim como quando eu li Memórias, Sonhos e Reflexões, e eu me identifiquei com o sofrimento do Jung, com a própria psique quando criança e tudo, quando ele falou do sal, eu falei, esse é o meu lugar também. E aí, terminada a aula, perguntei para ele, você dá grupo de estudo? Não. Você faria em Campinas? Faria. Quanto, tal. Quantos você precisa no grupo? Quais dias? Tá. Isso era 6 da tarde, 8 da noite eu tinha um grupo. Liguei para ele, já tinha um grupo. Que era a Cecília Marcondes Pereira, minha queridíssima. O Renato, marido dela. A Arminda, a Cacau, que era casada com o que foi meu analista, né? Nossa, acabei de falar dele. Enfim. Depois veio a Jael, já veio a Jael Guimarães veio, depois o Edson. Então, assim, a primeira turma era composta assim. Depois, mais para frente, tive o prazer de ter a Fabi ali, o Raul, a Lili e a Andréia, mas a formação inicial foi essa, né, com ele. Eu também. Você veio depois, perdão? E aí foi muito bom, né? Foi muito bom. Nessa época veio o Sérgio, né, de Ribeirão também.
Foi muito bom mesmo. Mas lá naquele começo, foi quando me pegou, né? Então a gente fazia, o Gustavo tinha alguns grupos, né, distribuídos aí pelo Brasil, Porto Alegre, Bahia, né? Hoje tem Brasília, São Paulo, e foi criado o IMPAR, o Instituto, né, Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, no sítio dele, em São Francisco Xavier. E lá teve um encontro dos amigos da psicologia arquetípica. Então começou, né? Não era uma coisa anual, era quando ele sentia que era hora. Então iam todos os grupos, não entrava ninguém de fora, só os grupos. Então foi criando uma intimidade, os amigos mesmo da psicologia arquetípica, né? Perdemos uma recentemente, especialíssima, a Vini. E foi criando essa amizade, os amigos mesmo. E aí começamos os estudos de psicologia arquetípica, bastante difícil, me desestruturou, me desconstruiu, para depois construir, né? E o Gustavo é mesmo pioneiro, ele quando fala de Hillman, é muito diferente de tudo que eu ouvi depois. E ele tinha essa intimidade com o Hillman, e ele fazia as traduções da obra do Hillman, que hoje nós encontramos aí na Voz, né? Mas na época não. Então nós estudávamos esses textos que ele traduzia, e não podia sair do grupo. E ele foi meu orientador, com ele eu fiz minha monografia sobre o Pequeno Príncipe, né, que eu já falei do sonho. E o meu olhar na clínica nunca mais foi o mesmo. Então, é bem esse cultivo de alma, que é ganhar profundidade no olhar, né? A perspectiva sobre a psique do outro. Sonhos é uma outra história que ficou difícil seguir o sonho como era tradicionalmente, para o Freud, para o Jung, porque não tem aquela relação com compensação, opostos, eixo, ego-self, né? É entrar em contato arquetipicamente, é entrar em contato com a psique que se apresenta, como ela conversa em sonhos, que é por imagem. Então, é um trabalho maravilhoso mesmo, esse, que eu não me canso. Nessa pandemia, ele é uma fonte, né, que a gente bebe ali nos sábados. Agora, todos os grupos estão juntos online, então é maravilhoso também. Então, Gustavo Barcelos é outro. Eu tenho muitos homens, né, que marcaram minha vida. E ele marca. Falei do Gelson já também, né? E do Camilo Goraev. Então, o Camilo também. O Camilo ele foi muito generoso, ele abriu um espaço. Ele fez um mestrado na Pacífica. E ele nos abriu esse outro espaço arquetípico. Ele nos levou para lá como se fôssemos alunos. E isso nunca teve essa abertura. E ele conseguiu e nos deu de presente, né? Então, nós fomos por 2 vezes lá. Eu tenho, pelo Camilo também, um apreço e uma consideração, e ele é para sempre também. A pessoa entrou na minha vida, é para sempre. Eu amo mesmo. Bom, então a Lunalva é uma querida amiga, essa pessoa maravilhosa que todos que assistiram aí puderam compreender, né, um pouco da trajetória dessa mulher extraordinária e especial, né? É uma pessoa generosa, amorosa, que realmente quando está do nosso lado está, né? Ela falou do Joel, né? Mas ela também é assim, né? Todas as vezes que alguém que ela ama está precisando de alguma coisa, ela não sai do nosso lado até que a gente tenha superado aquilo que está sendo vivido, né? Mas entre todas as qualidades maravilhosas que ela tem, eu teria inúmeras para assinalar aqui, eu quero assinalar aquela que eu acho que é a mais especial de todas, que é muito marcante, que é a capacidade que ela tem de enxergar o ouro da pessoa, né? Ela enxerga e reconhece o melhor que aquele ser humano tem, e ela ajuda aquela pessoa a reconhecer, ela revela esse ouro para nós. Então, eu queria te agradecer, né? Portanto,
Você eu não preciso nem revelar, né, Fabi? O teu ouro. Ah, se não fosse você. Você é minha companheira, minha parceira, minha gêmea novinha. Eu tenho muito a te agradecer, muito, muito, muito obrigada. E é isso, né? A Fabiana falou dessa capacidade da Lunalva maravilhosa de enxergar o ouro no outro, e eu percebo, né, o quanto ela trouxe, né, Lunalva, essa questão de ser guia lá na casa de Jesus, né, que acho que é uma questão que você trabalha no aspecto da religiosidade, o quanto você é guia daqueles que te escolhem como supervisora. Ai. É que não está a Cirlei aqui, né? Eu tenho que, enquanto você se emociona, eu tenho que dizer meu agradecimento também a essas meninas, né? Meninas, gente, olha o jeito que eu falo, vocês entenderam. Que é a Cirlei e a Josi. Vocês três, para mim, são de sempre para sempre. E é isso, né? O quanto você participa da vida e traz um olhar do supervisor que eu vejo como um grande diferencial seu, que eu, de fato, nunca encontrei em nenhum outro. E olha que faz tempo, né? Que me emociono sempre de Você falar de emociona, você. mas conta, eu quero saber o que é que eu faço. Você... Acho que traz isso, né, Lunalva? Você traz essa questão da imagem, e você traz um trabalho que eu acho riquíssimo seu, do terapeuta e do paciente, sempre como um elo junto, né? Você trabalha muito a partir da contratransferência, como uma parte indissociável, né? Então, e eu sinto isso numa marca tão sua, e quando eu me lembro desse processo todo na minha jornada, o quanto você sempre enfocava, né, para nós, enquanto supervisionandos, o que você sente, o que você percebe, e a partir disso, com uma habilidade extraordinária, você auxiliava com uma imagem que você sempre me trouxe, que é assim, põe uma lanterninha, vamos olhar isso juntas. E isso eu vejo que é uma marca registrada sua e que eu carrego comigo para sempre. Puxa, que bom ouvir isso. Eu não aceito, assim, eu não é que eu não aceito. Uma vez o Hillman, né, eu ouvi em algum dos encontros, que o Hillman dizia que para você aceitar trabalhar ou análise ou supervisão, até um tema, né, tem que ter amor. Então, se eu não sinto amor, se eu acho que eu não tenho pé para aquela piscina ou coisa assim, para aquelas águas, eu encaminho. Com muita delicadeza, mas eu encaminho, porque eu sei que eu não vou ser boa para aquela pessoa. Até momentos de análise, às vezes está na hora de encaminhar, porque dali para frente eu não vou ser legal, não vou ser boa. Mas às vezes eu acabo ficando, a pessoa também vai ficando, e realmente está provado que tem hora certa, né? Então eu só fico mesmo se eu amo e se eu acho que eu entendo um pouco. Senão não faz sentido, né? A gente fica enrolando ali. Não é sincero. Carol, você me dá muitas alegrias do teu caminho, né? Que só cresce, que só alarga. Eu tenho muito orgulho de você. E agradeço todo o tempo. Eu que agradeço. Lu, e você que no começo aqui dessa conversa disse que é um pouco raposa, um pouco caçadora, deixa aqui, né, rondando uma frase que não dá para deixar de citar, porque diz muito sobre você, que é
Tu é eternamente responsável por aquele que cativas. E essa é uma frase que te define. Você se responsabiliza muito por aquele que cativa. E essa é a sua qualidade amorosa, né? Você vai se responsabilizando em tantas instâncias, de tantas formas, por todos os lados. Eu só tenho a agradecer a sua presença na minha vida, você que teve tanta importância no meu processo de formação de analista, como supervisora, que me ensinou a reduzir as palavras, né? Às vezes a gente fala, 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 e daí você traz o seu silêncio, uma respiração, um olhar de lado, e surge uma imagem, né, que define tudo aquilo que estava circulando, né, em palavras e distraindo da essência. Essa é uma marca tão sua, e é isso. É um prazer participar desse momento, de ouvir a sua história e aprender tanto com você. Muito obrigada por tudo. Obrigada também, Mônica. As nossas supervisões, elas vão para um outro lugar, não é? Você traz para mim uma instância muito, muito diferente de tudo que eu já conheci. Então, abre caminhos de luz também. Quando estamos juntas, nós vamos para outro lugar. E o tempo voa, né? E nunca dá. Eu sou muito, 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 muito grata, porque você é uma pessoa tão, como eu diria para o meu sobrinho mais velho, concentrada nos processos, tão discreta, tão guardada, que assim, que privilégio, né? Poder entrar na sua casa. Eu saiba que eu me sinto especial. Ai, gente, muito feliz. Assim, eu acho que eu fiz uma análise de mim mesma ontem, profunda, que eu vou ter que ficar horas aí comigo mesma. Mas o que eu sei é que eu lembrei da Ieda agora muito, né? E quando a Ieda fez a passagem, alguém em mim não se conformava, queria falar com ela, e eu fiz aquele sonho que eu dividi com vocês, que eu pulava lá de cima, né, no mar, que depois o Camilo falou, não é mar, Lu, é céu, porque era aquelas coisas do céu, aqueles portais, né? Eu falei, Camilo, como céu? Você mergulhou, mas eu mergulhei no mar. Não, você mergulhou no céu, num portal. Você saiu em outro lugar. E aí eu vou para aquela praia, realmente, e num lugar de visão, né, de morto e vivo, e ela ela já está cinza, mas tem uns restinhos de batom, a roupa dela está ficando cinza, mas tem um pouquinho da blusa vermelha, e eu procuro a Ieda, que eu quero falar com a Ieda, eu vejo o que a Ieda está fazendo, conversando com um filósofo, caminhando com um cara de roupa branca, né, que não era cinza, ele era já. E ela lá perguntando, né, aquele jeito dela de querer compreender. Enfim, olha, o IPAC, para mim, todos vocês, a Ieda, todos. A JB, né, que o Gelson nos deu esse presente, né, Fabi? De conhecer o Sul, de conhecer os amigos de lá, de conhecer os institutos mais intimamente. Ele nos dirigiu, eu sou muito grata a ele, Rosa, Joyce, todos eles, a Cassi e Rubens junto. Eu sou grata, só isso. E o IPAC é bem o que eu fiz no final daquele movimento do Soul Collage, né? A lua, né? Ela é nova, depois ela é minguante, depois ela é cheia,
Mente quem diz que a lua é velha, né? O IPAC nunca envelhece, ele nunca morre, ele sempre renasce. E tem as suas luas, né? Ah, gente. Daniel, super abraço. Ninguém está vendo o Daniel, mas o Daniel está aqui. Essa figura que é quase aquele do sonho para nós, né? Ele é uma figura mitológica para nós também. E a Regina, que para quem não sabe, a Regina, nossa secretária, foi minha madrinha de casamento. Que legal. Não sabia. Então eu estou em casa. Muito bom. Então eu vou parando, porque senão nós vamos tomar café da tarde, jantar, tudo aqui junto. Muito, muito, muito obrigada a todos. Obrigada a você. Obrigada a todas vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo, Lunalva. E eu, esse caldeirão de águas, sempre. Muito bom.